Salve, salve família. Ó, o microfone tá até longe. Uma boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo na paz, tudo tranquilo? Cadê aqui? Bora, 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 bora. Tudo suave nessa segunda-feira. Nossa, tô até rouco, mano. Enfim, vou pegar minha aguinha aqui. Cara, hoje eu achei que eu nem fosse fazer live. Tipo, sabe quando você tá aquele dia assim, totalmente improdutivo? Só que eu quero acabar logo esse livro, né? Hoje é a última live do livro Sociologia do Direito. Porque a arte com Alisson Mascaro já está pronta. Amanhã a gente vai estar aí postando e divulgando, porque quinta-feira ele vai estar aqui. Cara, quinta vai ser um dia muito louco. Gravar com o pessoal da ocupação e à noite fazer live com a Alisson Mascaro. Só isso, só. Esquece, carinhas, esquece. Enfim, mano, a vida tá, tipo... Essa semana, assim, sabe aquela semana que você olha assim e você fala, nossa, essa semana não vai nada pra frente? Eu tô nesse nível, assim, eu tô cansado pra caracas. Minha faculdade não decide se vai voltar aula, se não vai voltar aula. Enfim, tá essa correria muito louca aí, deixa eu ver se agora ficou bom. Enfim, eu ainda posso falar alto porque minha mãe ainda não foi dormir. Então hoje tá permitido falar um pouquinho mais alto aí, pelo menos no começo da live. E aí eu acho que eu vou dar os recadinhos rápidos, família. Hoje é pouca coisa pra ler. E aí já matar isso daí já. Porque eu já tô num dia assim, tipo, meio que mais pra, né, gravar mesmo. Embora o tema seja bom, eu tô bem assim, saca? Eu acho que eu quero terminar pra amanhã já tá suave disso e poder trabalhar com outras coisas. Poder terminar os projetos que eu tenho que fazer e, né, dar um rumo na vida, cara. Tá uma doideira. Esse ano tá complicado. Testando também uma visão nova de cenário. Eu coloquei a mesinha um pouquinho pro lado, assim, pá, na diagonal, pra dar pra ver tudo. Então vamos começar aí pelo manifesto, né, família? Deixa eu só pegar ele aqui rapidão. 174 anos que esse livretinho foi impresso pela primeira vez e publicado, cara. 174 anos de manifesto do Partido Comunista, né? Que o Zé Paulo Neto ele fala, a gente tem que ler ele, mas a gente tem que ir além dele. É brutal pensar que aqui que começou a dispersão do pensamento, né? Tinham livros anteriores, tinham textos anteriores, tinha trabalhos anteriores, como Princípios do Comunismo do Engels, mas esse daqui é o primeiro que é publicado para um número grande de já militantes, já pessoas da esquerda, já radicais. E a gente tem o que o Althusser chama de corte epistemológico, né? É onde o materialismo histórico dialético passa a ser aplicado de forma mais contundente aí para o desenvolvimento. É brutal pensar que acho que talvez seja o livro mais base em sentido de ainda ser utilizado, tá? Não que ele realmente seja o melhor para isso, mas ele ainda tá aí. Vários anos depois, ele tá aí e nós ainda utilizamos ele para formação, para tudo mais, né? E, cara, é brutal pensar isso. Brutal demais, brutal demais. Mas, bom, enfim, hoje teve treta com o PT. A militância do PT tá nessa vibe aí de... Como eu posso falar? Na vibe bizarra de ficar defendendo, inclusive não ir pro ato. Ficou defendendo bater em manifestante, enfim. São tempos complicados pra isso, cara. Assim, eu fico bem preocupado com quais vão ser os próximos passos, tá ligado? Mas, enfim, eu quero trazer isso daí na live de amanhã. Na live de amanhã eu quero trocar uma ideia aí sobre a esquerda e o PT. Amanhã eu quero trocar uma ideia sobre isso. Enfim, hoje é pouquíssima coisa aqui. Então, família, lembrar vocês aí de seguir nossas redes sociais, @morcego _ Marcos _, tanto no Insta quanto no Twitter, Ticoteco, enfim, tudo. A gente tá lá, é onde a gente tá publicando tudo, é onde a gente publica os resumos, é onde eu aviso tudo que tiver rolando, é onde eu aviso tudo. Boa noite, camarada Amanda, seja bem-vinde, seja bem-vinde.
Enfim, a gente tá aí, né, nessas redes aí, compartilhando às vezes coisas úteis, às vezes besteiras, enfim, a gente vive disso, né? Essa é a dialética da vida. Tesão e luta de classes, momentos de alegria, momentos de tristeza, de raiva, enfim, tudo isso nas redes sociais aí. Além disso, a gente tem o podcast Caverna do Morcego, onde a gente tem aí, inclusive, episódios sobre o manifesto do Partido Comunista, lendo e discutindo. Cara, eu juntei tudo num episódio só, ficou umas 2 horinhas assim, o manifesto inteiro, cara. Show, show. A gente utilizou a versão do manifesto do Ademar Bogo, do livro Teoria da Organização Política. Tem episódio sobre o legado de Marx também, os princípios do comunismo, o texto do Engels que precede. Então quem quiser, quem tiver interesse, cola lá que tem toda essa questão aí do que vem antes aí do próprio manifesto. Mas enfim, tem umas discussões interessantes que a gente coloca para se aprofundar, tá ligado? Para não ficar só na questão do próprio manifesto. E a gente tem aí o apoia.se/Caverna do Morcego e o Pix, que tá na tela, mas também tem aí o QR Code. E a gente tá puxando aí a hashtag Mascaro na Caverna, que é a live de quinta-feira, 8 horas da noite aqui na Caverna, com o professor Alisson Mascaro. Amanhã sai um post certinho explicando isso. Enfim, tô ansioso pra isso acontecer. Mas é isso. Eu vou partir então pro texto. Já são 9 e pouco. Eu tô dormindo cedo ultimamente. Então, só pra gente encerrar esse livro na segundona, pro resto da semana ser mais tranquilo, mais suave. E aí eu vou passando aí nas redes sociais o que vai acontecer com a live aqui semana que vem. A partir de semana que vem a gente já começa um novo esquema. Talvez depois do carnaval, talvez antes. Enfim, não sei. Mas eu aviso. A gente passou na última discussão sobre a sociologia e o direito no Brasil e a formação, né? Então a gente passa estudando sobre o modo de produção escravista, o modo de produção escravista colonial, de acordo com alguns pensadores. E a gente começa a discutir a transição para o modo capitalista, né? E aí, essa parte que a gente vai entrar agora se chama justamente atualidade, né? Então eu acho que ele vai passar sobre esse avanço da formação social, da sociabilidade capitalista, para encerrar o livro discutindo, tipo, é isso que a gente tem agora, é isso que a gente precisa mudar. Eu tô bem ansioso, porque eu acho que vão ser passos interessantes que vão ser dados agora. Porque, assim, ele vai para uma linha de entender a sociabilidade brasileira de uma forma muito interessante. Porque ele tá olhando para dominação e conflito, né, o Alisson Mascaro. E aí ele tá olhando para a questão de o que foi a escravidão. O que aquilo gerou. O que aquilo deu de base para a sociedade capitalista que é estruturada posteriormente. Calma aí que deram um follow aqui. Não vai aparecer na tela. É lógico que não, porque minha Twitch tá uma porcaria, Deixa eu ver aqui, quem que deu follow. Salve, salve, Tony Malandrex. Seja bem-vindo, camarada. Seja bem-vindo. Uma honra ter você aqui na caverna, camarada. E aí, eu acho que como tem gente seguindo agora, deve ter gente que ainda não tem o drive. Eu vou mandar o drive com o livro aqui, aproveitar que é a última live mesmo. E aí é isso. Cadê? Ixi, calma aí que eu entrei no lugar errado. Meu Deus, mais gente seguindo. Calma aí, família. Deixa eu só pegar o link. Aí, agora apareceu. Fornazier, seja bem-vindo, camarada. Seja bem-vindo. Deixa eu ver se essa mensagem aqui. É isso mesmo. Deixa eu mandar aqui. Família, o link do livro está no chat. Calma aí que tá indo. Tá indo. Foi, aí. O link do drive está aí no chat. O livro é a Sociologia do Direito. A gente tá no final do capítulo 10. Muito obrigado pelo follow, Fornazier. Da capítulo 12, perdão. É o 12.2. Sociedade de Direito no Brasil, Atualidade, página 272. É tipo o encerramento do livro. Vocês chegaram pra última parte aqui. Tá tudo no nosso canal no YouTube. Coloca lá, Caverna do Morcego Marx. É o único canal que vai aparecer. É só um canal só com as lives, por enquanto é o que eu tenho. E vai ser lá que eu vou passar a live com o Alisson Mascaro, tá? Quinta-feira às 8 horas da noite, a live com ele vai ser lá. Então, se vocês já quiserem seguir pra receber a notificação certinha, pá, é lá que vocês vão. A arte já saiu. Eu vou mostrar a arte aqui pra vocês aqui na live aqui, ó. Não contem pra Naeli, ela que fez. Cadê?
Cadê? Daí, aqui. Ó, é segredo de estado isso daqui, hein, família. Ixi, ó. Vai ter live com a Alicia Mascaro na caverna, carinhas. Nossa, torci tanto por esse dia. Enfim, agora vocês já devem ter aberto aí que ia abrir. Bora lá pro texto. Aproveitar que minha mãe tá acordada ainda, que eu posso falar mais alto, porque a hora que ela for dormir eu já tenho que ficar... Vamos lá. Logo após o título Sociedade de Direito no Brasil, Atualidade. Capítulo 12, eu ia falar versículo 2, eu sempre falo. Subcapítulo 2. 12.2, por consequência. Os movimentos econômicos e políticos que se iniciam no final do século XIX e se avolumam, página 460 no PDF. Muito obrigado, fofoqueira. Seja bem-vindo, camarada. Uma honra ter você aqui. Os movimentos econômicos e políticos que se iniciam no final do século XIX e se avolumam e se condensam nas primeiras décadas do século XX erigem, então, no Brasil, uma sociabilidade assentada em formas capitalistas. Então, nessa transição entre 1800 e 1900, a gente tem aí essa mudança para a sociabilidade efetivamente capitalista, né? O que isso quer dizer? A gente vai ter... ele começa já de uma forma muito braba, né? Exploração do trabalho sob a forma assalariada. Importantíssimo porque aí entra o contrato. Domínio da forma mercadoria com a forma jurídica. Orientação plena acumulação política assentada sobre... política assentada... Reparem, e aqui vai entrar na discussão com o PT, né? Política assentada sobre forma estatal. Ou seja, todo debate de política, o que é ser político, vai para a forma estatal. Assume essa forma de política, tem a ver com governo e Estado. E a forma da subjetividade jurídica, organizando as relações e os vínculos sociais. A reprodução da formação social brasileira se desenvolve, desde essa fase, a partir de balizas das formas capitalistas, embora atravessada por variados arranjos, lutas, tensões, disputas e linhas de interesse que forjaram suas margens, possibilidades e limites. Do século XX, dos anos 1900 até o século XXI, agora, o Brasil verificou alguns dos modelos de desenvolvimento capitalista relativamente autonomistas. E aqui ele pontua quais modelos foram esses. Que para ele, do varguismo ao petismo, ou seja, todos esses governos. E contra eles, que são as reações das classes burguesas bloqueando tais projetos. Os marcos mais decisivos da reação foram a ditadura a partir de 64 e o neoliberalismo desde a redemocratização. Então, o que ele pontua é que tanto a ditadura quanto o neoliberalismo foram benéficos para a grande burguesia. Okay? Essa questão de desenvolvimento capitalista relativamente autônomo quer dizer que a burguesia não está tão ligada com o projeto, embora esteja ligada. Mas algumas coisas podem ser feitas por esses governos. Diferente, por exemplo, de uma ditadura, ainda mais uma ditadura empresário-militar, e diferente do que o neoliberalismo tenta fazer, porque o neoliberalismo ele vai tentar explorar ao máximo sem deixar espaço para qualquer luta social. Embora sofrendo combates e desmontes posteriores, as mudanças advindas dos governos de Getúlio Vargas assentaram um outro índice para o capitalismo nacional: industrialização, com um mercado consumidor mais massivo que aquele dos tempos apenas agroexportadores, proteções normativas aos trabalhadores urbanos, planejamento estatal e controle e organização das lutas sindicais. O desenvolvimento dos governos Vargas define o padrão de dinamização econômica e os nichos máximos de inclusão social havidos dentro da formação capitalista nacional, contra os quais se levantaram as reações burguesas, tanto nacionais quanto internacionais. Políticas, jurídicas, militares e ideológicas. Do suicídio de Vargas, passando pelo golpe de 64, até chegar ao desmonte da CLT, com o golpe de 2016... uma determinada moldura do capitalismo enfrenta uma constante negação pela própria coesão capitalista socialmente dominante. Ou seja, a contradição do capital aqui ela é tão grande que mesmo quando é algo que é benéfico para eles, passa por uma contradição do próprio sistema capitalista. Os governos Vargas representam não o surgimento do capitalismo no Brasil, esse processo já vinha de muito, mas sim estabelece uma formação específica dentro das possibilidades das formas da reprodução social capitalista nacional, em face inclusive de todo o capitalista mundial. Então o que nós temos?
Muita mobilização acontece durante os governos Vargas, do governo de Vargas, principalmente advinda da massa trabalhadora, isso é fato. Porém, é interessante de se notar que grande parte disso acontece porque passa, na verdade, de forma tranquila, justamente porque a sociabilidade capitalista se adaptou para aquilo, né? Ela se desenvolveu para aquela forma, mesmo que temporariamente, mas ela se desenvolveu. Enfim, é só isso. Né, o Ideologia Nacional e Nacionalismo, Peleduc, o Lúcio Flávio de Almeida vai dizer assim: a Revolução de 30 abriu caminho para a reestruturação do Estado Nacional, tornando-o melhor aparelhado para prosseguirmos em novos termos do processo de desenvolvimento capitalista do Brasil. A especificação importante, desenvolvimento do capitalismo em novos termos e não o início do desenvolvimento capitalista no Brasil. A dominação do capital mercantil no processo de acumulação e deslocamento da burguesia agromercantil no interior do bloco do poder. Eis dois aspectos essenciais para a compreensão do panorama político brasileiro no período que se abre a Revolução de 30. Como diversos autores observaram, a contrapartida da crise da hegemonia foi a ampliação do papel da burocracia estatal na definição de política de desenvolvimento capitalista após anos 30, manobrando em meio ao equilíbrio instável entre as distintas frações de classe dominante e tirando proveito das contradições que graçavam o campo imperialista. A burocracia de Estado lograria, por meio do enquadramento político-ideológico de amplos setores do proletariado e as baixas camadas médias, criar uma base de massa para uma política que, em última análise, favorecia um certo processo de industrialização. Então ele está descrevendo aí o processo que ia ocorrendo. Com Vargas, uma articulação política liderada pelo Estado se aproveita de circunstâncias específicas da crise da sociabilidade brasileira e mesmo do capitalismo mundial, de tal sorte que, a partir daí, uma nova forja de acumulação se assenta em todas as derivações jurídicas e sociais decorrentes, como a administração das relações de trabalho via direitos trabalhistas. Não é uma teleologia que faria com que a economia cafeeira exportadora brasileira se transformasse numa economia industrial mais autônoma de direitos sociais regulados. Essa sociabilidade se forjou não como devir inexorável, mas como uma das possibilidades capitalistas. Exatamente, o sistema poderia se adaptar para tal situação. O Luiz Pereira, ele vai dizer assim, no livro Ensaios da Sociologia do Desenvolvimento pela Pioneira. Ele diz assim: no período revolucionário de 30, nada há, pois, de uma revolução burguesa. Com ele, dá-se sim um impulso dinâmico exercido por novas forças sociais, dentre as quais já figuram os setores populares citadinos. Tal impulso leva para o novo estágio, a expansão, o processo de continuação e expansão, o processo de constituição de uma formação econômica e social capitalista, a industrialização intencional e variavelmente orientada. Imprime a esta formação um novo rumo, exploração do mercado interno, e conduz a uma recomposição política e econômica entre as classes burguesas, por ampliação e fortalecimento do setor industrial, e entre essas classes burguesas e as classes populares citadinas. Estas, enquanto contingentes de trabalhadores, expandem-se e diferenciam-se internamente com o avanço da industrialização e do setor de serviços grandemente estimulado pela industrialização, bem como se fortalecem politicamente. Afinal, realizou-se uma revolução não burguesa, que tinha dentre seus componentes um cunho também popular citadino, mas que negou a formação socioeconômica capitalista. Então a gente está falando de uma mudança, mas reparem que não é uma revolução. Não é uma revolução. A gente tem a sociabilidade se alterando, mas não ao ponto de mudar estruturalmente qualquer coisa. Ao contrário, afirmou a complementação do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, explorando, porém, o possível histórico capitalismo autônomo, sem, no entanto, chegar à negação, mas apenas a contestação e parcial destruição do total do predomínio econômico e político dos setores agroexportadores. Tenta romper e industrializar, modernizar. As transformações sofridas pela sociedade brasileira desde então acham-se ligadas aos êxitos e aos desvios e insucessos da realização desse modelo. Deixa eu beber um gole d'água. Só um minuto, família. Mano, eu mudei do interior, vim pra SP, falando, aqui vai estar mais fresco. Eu tô morrendo de calor já, velho. Meu Deus do céu. No que tange a juridicidade, né, que é o ponto central do livro,
Ao lado de lograr um circuito maior da subjetividade jurídica, para fins contratuais e de exploração do trabalho assalariado, a inconstância de legalidades democráticas é uma das marcas da sociabilidade brasileira em toda a sua fase contemporânea. Olha que interessante, porque a gente está falando aqui justamente de manter o controle da exploração. Portanto, não vai ter uma constância de legalidades democráticas. Você ficar retirando dano, é um modo de você tornar o povo meio que toda vez que recebe qualquer migalha, vai ser algo tremendo. Porque há pouco tempo não tinha. Por mais que antes tivesse, mas há pouco tempo não. Então a gente está dando um passo e aí esse avanço se torna tudo. Ele vira algo enorme. O varguismo, que ampliou a juridicidade no âmbito trabalhista, tanto se assentou em regimes políticos de exceção quanto de legalidade democrática. Ou seja, quem abre o espaço para isso, é claro que a gente teve luta, em um momento ele ok com isso, mas em outro momento ele cria um estado de exceção para essas coisas. Quando do golpe de 64, uma mescla do desenvolvimento econômico sob marcos jurídicos se anelou a uma quebra sistemática dos direitos individuais e sociais. A redemocratização, a partir de 80, estabeleceu uma nova inflexão no padrão político e jurídico do país. A Constituição de 1988 foi tomada como marco de um contraste suficiente com o passado ditatorial e uma chegada decisiva a um regime capitalista democrático, liberal, com viés de inclusão e bem-estar social. Essa era a proposta da Constituição. No entanto, logo a partir de sua promulgação, tal modelo jurídico constitucional passa a ser sistematicamente combatido, começando pela inflexão neoliberal a partir da década de 90 e tendo como epílogo o golpe de 2016, simbolizado pelo impeachment de Dilma Rousseff e a ascensão de Michel Temer e depois de Jair Bolsonaro. Então reparem que ele consegue linkar os momentos históricos. É claro que aqui a gente ainda está passando uma linha geral, mas a questão é entender que esses retrocessos e avanços fazem parte da sociabilidade capitalista brasileira. Por isso a gente não pode se prender no reformismo e nessas ilusões. Em Crise e Golpe, livro do Alisson Mascaro, pela Boitempo, deixa eu marcar aqui, ele propõe que o padrão determinante da sociabilidade brasileira contemporânea não é o de 1988, é o de 1964. Cara, esse é o padrão, 1964. É este golpe e a ditadura que estabeleceram as molduras das possibilidades e dos limites da reprodução social no Brasil. Ela que dá o ponto máximo, o ponto extremo onde a gente pode chegar. Eu acho que o Bolsonaro é um bom exemplo disso, né? Onde você tem a violência contra negros, contra os povos indígenas, enfim, contra quase todo tipo de minoria, que era uma coisa que a gente sabe que tinha na ditadura. A gente tem a militarização, a gente tem a questão da burguesia crescendo o bolo sem repartir com ninguém. Enfim. E parece que a corda não foi esticada. Porque a gente já ultrapassou o que a Constituição de 1988 considera legal. Só que o limite é 64. O movimento de redemocratização e a Constituição... Salve, mano. Vocês ataques igual pelos petistas? Eu vou falar sobre isso amanhã, camarada. Amanhã eu vou fazer uma livezinha aqui falando especificamente sobre isso. Não só sobre os ataques, mas sobre toda a discussão em torno de Lula, em torno de PT. Pode deixar que isso daí tá marcado. Eu trouxe o livro hoje, inclusive, pra que amanhã a gente não, fale sobre isso, depois vai ler o livro e tal, e não sei o quê. Mas pra amanhã a gente só trabalhar com isso. Das 5, 6 horas de live suave trocando ideia sobre isso. Tem muita coisa, muita coisa. Mas amanhã, sem falta, eu acho que eu começo um pouco mais cedo amanhã. Amanhã eu acho que eu começo ou 7h30 ou 8 horas, tá? Mas eu vou avisando certinho pra vocês. E é isso. Vou continuar aqui só pra não perder o fio da meada. Então, o movimento de democratização e a Constituição Federal de 1988 são, na verdade, um influxo de menor capacidade de incidência e de mais frágil estabelecimento em face do domínio empresarial, civil, estatal, militar. Salve, salve, Ruli! Seja bem-vindo, camarada! Seja bem-vindo! Enfim, o que ele está querendo concluir é que o regime da ditadura, ele, na verdade, nunca deixou de estar em exercício. Ok? Esse é o ponto que o Alisson Mascaro chega no seu livro Crise e Golpe. Domínio empresarial não deixou de estar em serviço. Então, ler 1988 como menos estrutural que 64 é avançar para além das ilusões da ideologia jurídica que tradicionalmente inspiram o justpositivismo brasileiro.
Então, ele entende que 1988 não traz marcas estruturais para as nossas discussões. Pra vocês terem ideia. Não que não seja importante, mas a nossa sociabilidade ela ainda está marcada por 64. Trata-se de uma leitura distinta daquela que domina o cenário ideológico e a maioria da sociologia brasileira desde o período da redemocratização. Por versões de esquerda dessa interpretação, o caminho da sociedade brasileira é de ação dentro da moldura institucional, em favor de um capitalismo inclusivo. Por versões de direita, o neoliberalismo é seu colorário, revestido pelo clamor de que um ambiente de lei e ordem e da defesa das instituições jurídicas de um Estado mínimo seriam suficientes para garantir segurança jurídica e o do ambiente contratual que permitiria uma maximização econômica. Contra ambas as leituras dos positivistas dominantes, tanto contra sua faceta socialmente inclusiva, quanto contra sua versão neoliberal edulcorante, proponho que o padrão da reprodução social brasileiro não é marcado pela Constituição Federal de 1988, mas sim por um modelo de capitalismo regressista no limite sempre ditatorial. O golpe de 64 é o leito do rio da sociabilidade brasileira. Vai dizer assim... Ixi, calma aí que agora tem várias citações. Eu vou lendo e vou citando conforme eu for citando, tá, família? O golpe de Estado de 64 é o evento-chave da história do Brasil recente. Dificilmente se compreenderá o país de hoje sem que se perceba o verdadeiro alcance daquele momento decisivo. Isso daí é Carlos Fico e o golpe de 64, momentos decisivos pela FGV. O golpe do 1º de abril teve exatamente por objetivo atender essas duas exigências. Fazer do Estado o núcleo articulador do grande capital, estrangeiro e nativo, para conduzir a um projeto de crescimento econômico associado ao capital estrangeiro e submisso às novas exigências das metrópoles imperialistas. Em primeiro lugar, Washington. A funcionalidade do Estado próprio e o regime instaurado em 1º de abril era, portanto, dupla, econômica e política. E isso daí quem traz é o José Paulo Neto em Pequena História da Ditadura Militar, pela editora Cortez. Ainda vai ter René Dreyfus Armandi, em 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe, pela editora Vozes, e Caio Navarro de Toledo, em 1964, Visões Críticas do Golpe, Democracia e Reformas ao Populismo, pela editora Unicamp. Amanhã no resumo do Twitter vai estar tudo explicadinho, mas é isso, são vários textos que trazem essa mesma visão de como isso marca e de como isso é uma resposta ao próprio sistema capitalista. É uma resposta positiva, né? Superando essas visões dos positivistas liberais que compreendem 1988 como institucionalidade dada pelo direito que está posta para alcançar as razões pelas quais 1964 tem natureza mais incisiva e estruturante que 88, há, na verdade, duas posições sociológicas. Visões que não são positivistas e a crítica marxista. No que tange aos não-positivismos, suas percepções realistas alcançam o nível dos poderes efetivamente dominantes da sociabilidade brasileira. A gente leu alguns não-positivistas aqui em live e a gente sabe que eles têm um ponto muito concreto de discussão. Um ponto, inclusive, muito interessante e útil para as discussões. Uma de suas mais imediatas manifestações está no poder militar, de perfil reacionário e filo-estadunidense, anti-esquerdista, não subordinado, e muitas vezes mesmo estruturalmente contraposto ao poder civil. No entanto, somente a crítica marxista tem a possibilidade de alcançar cientificamente as determinações de um complexo de poder militar, estatal, jurídico e civil que erige as margens da reprodução social brasileira e que tem na exploração e nas estratégias da acumulação capitalista o seu motor. Assim sendo, as estruturas presentes na formação social brasileira têm que ser pensadas pela sua determinação capitalista e pelas variadas manifestações de poder e interesse na reprodução econômica que se imbricam. Perfeito, acho que aqui não tem nada que eu queira acrescentar. A materialidade jurídica da sociabilidade brasileira contemporânea, em longos passos de forjas capitalistas, independência, abolição e república, delineou suas atuais molduras econômicas de classe, seus limites políticos e seus bloqueios sociais exatamente com o golpe da ditadura de 64, condensando a formação jurídica decisiva brasileira. Agentes estatais operam diretamente a repressão. A gente tem aqui o livro do Teotônio dos Santos, em Evolução Histórica do Brasil, da colônia à crise da nova república, em que ele diz: todos estavam ameaçados de demissão ou prisão, de tortura ou morte, dependendo do juízo dos policiais e militares encarregados diretamente da repressão. Os esquemas policiais foram centralizados operativamente através do DOI-CODE e da OBAN,
e se coordenaram sob a direção do Serviço Nacional de Inteligência, que era uma mistura da FBI com a CIA. Este organismo tinha o nível de gabinete presidencial e dispunha dos agentes no âmbito de equipes de cada ministro para cuidar, enfim, por aí vai. Mas o que acontece é que a própria esse regime policial militar, ele vai ser um regime de violenta repressão. E é protagonizado pelo Estado, saca? Essa é uma das questões. O golpe foi legitimado pelos tribunais brasileiros e a Constituição Liberal de 46 foi substituída por ditames constitucionais ditatoriais 67 e 69, atravessados por grotescas normativas como os AI, cujas vigências perduraram por muito. A legalidade foi o esteio para a ditadura, não sua antípoda. Então, repara que, e é esse o ponto, quando a gente fala da questão da legalidade e que ela quer dizer muito pouco, é porque a legalidade do capitalismo inclusive legitima uma ditadura militar. Não só legitima, como a sociabilidade capitalista muitas vezes se apoia nessa ditadura militar. Conforme Antônio Pereira, comparando a juridicidade da ditadura brasileira a outras latino-americanas, a abordagem brasileira à questão da legitimidade foi marcada por uma maior cooperação entre as Forças Armadas e o Judiciário e por uma maior preocupação com a legalidade formal no trato com os adversários políticos, pelo menos com os que faziam parte da elite política, do que ocorreu nos dois outros casos. No Chile, os militares tendiam a usurpar do poder ou a assumir a autoridade judicial, mais do que a tentar se integrar no judiciário civil, como ocorreu no Brasil. E na Argentina, era comum os militares desrespeitarem frontalmente o poder judiciário, com a subsequente ratificação judicial das consequências concretas do arbítrio militar. E hoje tem todo um trabalho nesses lugares para relembrar historicamente dos malefícios que a ditadura trouxe, né? Então você vai ter homenagem às vítimas, você vai ter memoriais para isso e você vai trabalhar ali como um fato histórico de uma forma brilhante. Eu digo brilhante porque assim, eu estudei bem pouco sobre isso, mas o que eu estudei assim, eu vi e falei, caralho, é isso. Inclusive, tem uma galera da esquerda radical aqui querendo trazer isso daqui pra cá, para que a gente se aprofunde nisso e pare de tratar, para tirar esse discurso da mão da direita, tá ligado? Continuando na citação do Antônio Pereira, né? Uso dos tribunais militares como instrumentos da ação judicial contra dissidentes e opositores manteve o regime militar brasileiro numa trajetória legalista, embora não constitucional, empregados originalmente para expurgar comunistas e partidários de Goulart do aparato estatal. Os tribunais militares tiveram seu raio de ação ampliado de modo a incluir os integrantes da nova esquerda armada, comprometidos com a derrubada do regime. Esse regime permitiu, no mínimo, um mínimo de padronização de procedimentos no tratamento dado aos presos políticos, embora em alguns casos o governo tenha optado por ignorar a própria legalidade, matando, fazendo desaparecer integrantes da esquerda armada considerados particularmente perigosos. O nome do livro é O Autoritarismo e o Estado de Direito no Brasil, no Chile e na Argentina, pela Paz e Terra. Mas essa legalidade, que vem desde o escravismo, ela se mantém hoje referente às pessoas negras, indígenas e quilombolas, né? E pobres, de um modo geral. Houve lutas no processo de saída da ditadura. Tal dinâmica, no entanto, foi administrada por uma abertura controlada pelos próprios regimes ditatoriais. A redemocratização não penalizou crimes e torturas havidos no regime golpista. Não superou seus termos de domínio. E, com o golpe de 2016, sucumbiu às mesmas estratégias e horizontes ideológicos prevalecentes desde o golpe anterior. Conservadorismo moral e religioso, reacionarismo político, desmonte de políticas parcialmente inclusivas, anticomunismo, arbítrio militar como último ratio de política, ativismo judicial golpista, louvor à violência e a ignorância anticientífica. Com 64, e desde então até o presente, a tortura se torna a materialidade da dominação última e frequentemente possível à sociabilidade. Tem aí, pela Arquidiocese de São Paulo, o texto Brasil Nunca Mais, pela editora Vozes, explicando essa questão das torturas. E eu acho isso interessante para ser lido, né? Para trazer uma parte. A tortura foi indiscriminadamente aplicada no Brasil, indiferente à idade, sexo ou situação moral, física e psicológica em que se encontravam as pessoas suspeitas de atividades subversivas. Não se tratava apenas de produzir no corpo da vítima uma dor que o fizesse entrar em conflito com o próprio espírito e pronunciar um discurso que, ao favorecer o desempenho do sistema repressivo, significasse sua sentença condenatória.
Justificada pela urgência de se obter informações, a tortura visava imprimir à vítima a destruição moral pela ruptura dos limites emocionais que se assentam sobre relações efetivas de parentesco. Enfim, por aí vai. É uma brutalidade enorme, né? E daí vai ter o AI-5 como uma marca jurídica das possibilidades materiais da juridicidade brasileira mais decisiva que o artigo 5º da Constituição Federal de 88. O primeiro foi sustentado pelo capital, militares, meios de comunicação de massa, tribunais, pelos juristas, pela ideologia conservadora da sociedade, para os quais, desde até hoje, os direitos humanos devem ser aplicados apenas para os humanos direitos. O segundo é cultivado em bolhas jurídicas e intelectuais que fantasiam o império constitucional, normativo e judicial dos direitos humanos como produto necessário da técnica jurídica justpositivista e da melhor razão. Eu vou pegar aqui qual que é o artigo 5º da Constituição de 88, só pra gente ler pelo menos um trecho dele, né? Artigo 5º, mas eu se não me engano é da Liberdade Universal, né? Constituição Federal. Vamos ver o que ele diz aqui. Pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Todos são iguais... Ah, não, perdão, eu tava lendo uma parte... Não, tá, peguei agora o certo. Cadê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, e por aí vai. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais desde sua natureza, por serem humanos. E aí, vocês acham realmente que o que vale hoje, e sendo sincero, é o artigo 5, que é o artigo da igualdade, ou é o AI-5, que é a repressão? Assim, eu acho que nem precisa de discussão sobre isso, né? Acho que é muito claro, principalmente pra galera de quebrada, galera pobre, galera que é alguma minoria em algum sentido. Sabe como que é? E aí, no que tange a juridicidade do campo da política econômica, dois polos internos ao capitalismo apresentam-se em disputa desde o varguismo. Que a gente vai ter o texto aqui da Maria Vitória de Mesquita Benevides, a UDN e o denismo, ambiguidades do liberalismo democrático pela Paz e Terra, falando sobre a UDN nesse sentido, né? Então, a gente vai ter de um lado o intervencionismo estatal, de perfil burguês mais autonomista e soberanista, com variados graus de bem-estar social, que a gente vai ter desde o próprio PTB do próprio Vargas até o PT de Lula. E de outro lado, a gente vai ter o liberalismo, num arco que vai da UDN ao bolsonarismo, passando pela Arena e pelo PSDB, dentre outros. Subordinado ao imperialismo estadunidense e fundado em várias modulações em defesa da ordem, moralismo conservadores e religiosos, agressivos desmontes de conquistas jurídicas de bem-estar social, como as do direito do trabalho, em políticas constantes de privatizações, em violência militar e paramilitar sistemática. E é por isso que o PT marca tanto, porque ele ascende de uma forma mais radical, mas ele atinge uma questão de intervencionismo estatal que busca algum grau de bem-estar social. E isso, nesse meio de retrocesso e avanço, é algo grande, de um modo, né? Quando você coloca no macro, você vai olhar e fala, nossa, olha quanta coisa. Vai dizer o Gilberto Bercovitch em Constituição Econômica e Desenvolvimento, uma leitura a partir da Constituição de 88. A autonomia do Estado brasileiro nunca foi plena, dependendo das inúmeras forças políticas heterogêneas e contraditórias que o sustentam. O sentido da ação estatal dá-se pela hierarquização dos interesses sociais, definidos e articulados em suas políticas, ou omissões. Não é uma direção autodeterminada, mas também não se reduz ao jogo das forças políticas. Levando-se em consideração a atuação do Estado, altera constantemente as mesmas correlações de força que constituem sua base material. E foi precisamente essa direção do Estado, no contexto de uma esfera de atuação econômica limitada, que propiciou, apesar das restrições, a realização de um projeto de desenvolvimento fundado na industrialização e na tentativa da autonomia nacional. O Estado brasileiro, pós-30, a Revolução de 30, é, portanto, um Estado estruturalmente heterogêneo e contraditório. É um Estado social, sem nunca ter conseguido instaurar uma sociedade de bem-estar social. Moderno e avançado em determinados setores de economia, mas tradicional e repressor em boa parte das questões sociais. Apesar de ser considerado um Estado forte e intervencionista, é paradoxalmente impotente perante fortes interesses privados e corporativos dos setores mais privilegiados.
Então, seja o polo progressista com Vargas a Lula, seja o regressista da UDN ao bolsonarismo, compreendem arraigados movimentos práticos de luta social que remontam sempre às bases capitalistas. A esquerda brasileira, via de regra, não é socialista, mas sim defensora de um capitalismo socialmente inclusivo. Enquanto isso, a direita vai buscar ampliar essa exploração, que vai achatar a classe trabalhadora e o mercado interno e pôr em subordinação à exploração estadunidense. E é exatamente o socialismo o limite intransponível contra o qual se organiza a ideologia. A política e o direito no Brasil contemporâneo. Pouco e raramente pleiteado, embora seja em discurso na prática, o outro a ser evitado e que mobiliza o reformismo de esquerda. Melhorar o capitalismo para que não haja uma revolução e o radicalismo reacionário. Combate ao comunismo justifica as ditaduras e o afastamento da legalidade. O golpe de 2016, que quebra a ideia de que a estabilidade brasileira tenha tido no complexo empresário civil militar e internacional da ditadura 64 apenas um desvio de rota, como se o golpe contra Goulart, a ditadura que lhe seguiu, tivesse sido tão só um espasmo reativo ao liberalismo e à modernidade, cuja perenidade depois fosse conquistada. O pretenso espasmo é, na verdade, o esteio do domínio social, jamais confrontado estruturalmente desde então. Na verdade, é uma questão normal que nunca foi enfrentada. Né? Como diz o próprio Vladimir Safatli e o Edson Telles em O que Resta da Ditadura, a exceção brasileira, pela Boitempo, e o Renan Quinalha e também o Edson Telles em Espectros da Ditadura, a Comissão da Verdade ao Bolsonarismo, pela Autonomia Literária. O padrão de 64 não foi suplantado pela Constituição de 88. Esta foi uma transação possível a partir dos termos daquele. O bloqueio à esquerda petista, então, no governo promovido com o golpe de 2016, o lawfare e a prisão de Lula, o desmonte da CLT e as políticas públicas progressistas, o agressivo avanço do capital nacional e internacional mediante financiarização e privatizações, a subordinação aos interesses estadunidenses, a retomada do governo por militares e seu papel de garante, último do poder, acima das leis, o total domínio ideológico capitalista nos meios de comunicação de massa, sem espaço para interesses populares, o aumento de repressão às periferias e comunidades suburbanas, o aumento de padrões de racismo, machismo, homofobia e perseguições a grupos tradicionalmente oprimidos, a lucratividade negacional advinda do choque advindo do desmonte econômico do país, fortalecendo frações do capital nacional e internacional contra outras. Tudo isso rapidamente se impôs a partir dos mesmos padrões de exploração econômica, dominação política e institucional e opressão e controle social já de há décadas estabelecidos. É o mesmo padrão de dominação e conflito. Deixa eu só marcar aqui. Marcar daqui até aqui. Não se trata de uma mudança de padrões estruturais, mas sim de uma continuidade. O período de 64 a 85 e sua continuidade a partir de 2016 revelam a fragilidade do interregno da democratização e do constitucionalismo de 1988 e permitem inclusive compreender a continuidade profunda da autocracia. Embora as aparências novidadeiras de um progressismo que se pretende ancorar judicialmente na Constituição Federal. Os golpes de 1964 e 2016 são a contrapartida necessária para o liberalismo econômico, jurídico e político que com eles se entrelaçam. São a atualização e a modernização inexoráveis para que a exploração e o domínio se mantenham nas mãos das mesmas classes e grupos. A ascensão dos juristas como grupo administrador ativo do capitalismo neoliberal é um fenômeno mundial. A sociologia do direito de perfil justo, positivista e liberal, desde as décadas finais do século XX, volta-se aos poderes judiciários como os responsáveis fundamentais por uma retificação da sociabilidade capitalista, garantindo a unificação jurídica dos espaços internacionais do capital. A propriedade privada, a liberdade contratual e a segurança negacional e no campo dos direitos subjetivos, reduzindo-os apenas àqueles individuais. O louvor do ativismo judicial foi a tônica que permitiu um reputado tecnicismo na administração do capitalismo por muitas sociedades no mundo. Vai dizer sobre isso, especificamente sobre o sistema jurídico nessa questão, o Armando Castelar, em Judiciário e Economia no Brasil, pela editora Sumaré. Mas não cabe aqui porque é muito técnico. E aí, no que tange a sociologia do direito, a fim de avançar para além de uma apreensão liberal autolegitimadora a partir das normas jurídicas ou das instituições estatais do direito, é a natureza da forma de subjetividade jurídica e da forma política estatal que deve ser posta em xeque, bem como arcabouços e institutos jurídicos como da legalidade, dos poderes judiciários e os ministérios públicos.
Uma sociologia do direito fundada em análise das políticas públicas, dos judiciários e suas decisões, do impacto das alterações legislativas e normativas, tende a aportar um reducionismo teórico que naturaliza a sociabilidade capitalista e leva os estudos de caso no campo jurídico a extrações limitadas de sua compreensão das estruturas da totalidade. A formação social brasileira, erigida politicamente na forma estatal, necessariamente repressora da condição de exploração e dominação social das formas capital das quais deriva, passa a ser tomada pelas leituras liberais e positivistas como autoritária, carente do empório da lei. Aquilo que é exatamente o problema, o capitalismo, seu direito, o Estado, é tomado como solução. Deixa eu marcar aqui. Pleiteando-se para tantos outros arranjos quantitativos, mais direitos, mais eficiência na aplicação jurídica e ou morais, fim da corrupção, retirada de intervenção estatal para o incremento da confiança negacional, melhores e mais bem educados legisladores ou juristas. Em tal cenário de liberalismo, que normatiza e naturaliza a reprodução capitalista e busca negar a possibilidade de lutas estruturais em face da administração cotidiana, a partir dos prismas de segurança jurídica, estabelece-se uma proeminência dos poderes judiciários como controladores últimos da política e da ética. As contradições do capitalismo passam ao largo dessa sociologia do direito juspositivista liberal que graça sistematicamente nas últimas décadas. Vai dizer então o Luiz Werneck Viana, também é muito técnico porque ele vai dizer agora, mas o livro é a Judicialização da Política e das Relações Sociais do Brasil, pela Renavan, é o nome da editora. Uma sociologia jurídica, especificamente dos agentes do direito e dos poderes judiciários, revela mais uma vez que estes se forjam imediatamente calcados nos interesses da reprodução capitalista e da ordem política repressiva e regressiva. Ressalvadas as exceções, a ditadura de 64 recebeu apoio, sustento técnico e legitimação dos juristas. As faculdades de direito, a cultura jurídica e os profissionais do campo jurídico estiveram na linha de frente dos governos e da administração da ditadura. A naturalização da perseguição às esquerdas, aos pobres, aos grupos minoritários e da tortura forneceu o esteio para o padrão jurídico repressivo que até hoje vigora na sociabilidade brasileira. O orgulho ideológico liberal, justificado pela facilitação à acumulação capitalista, pouco se importando com as condições materiais de vida das maiorias dos trabalhadores e pobres do país, entrelaça-se com a brutalidade repressiva e mesmo reclama moralismos reacionários, golpistas. As modernizações liberais do direito tributário da ditadura se casam com o AI-5, tanto quanto com o direito da regulação econômica liberal, com desconhecimento ou a destruição dos princípios constitucionais do perfil progressista na Constituição Federal de 1988. Como diz... Nossa, ele está trazendo muita gente do direito. O José Eduardo Faria, em Direito e Economia da Democratização Brasileira, pela Malheiros. O golpe de 2016 foi capitaneado, inclusive, pelos juristas, que, em plena maioria, dedicaram a Operação Lava Jato e a grave parcialidade promovida pelos seus quadros de promotoria e magistratura, apoio entusiasmado. Dos grupos que administram a reprodução de tal sociabilidade do capital, não se pode esperar a superação daquilo que exatamente sustentam. Caracas. Pesado. Sequer o julgamento dos crimes da ditadura prosperou nessa transição político-militar jurídica sustentada pelo capital, como vai trazer aí aquele livro sobre a ditadura no Chile, na Argentina e no Brasil, pelo Pereira, chamado Ditadura e Repressão, o Autoritarismo e Estado no Direito no Brasil, no Chile e na Argentina. Ele vai explicar sobre isso. O padrão dos agentes jurídicos da sociabilidade brasileira contemporânea é defensor da ordem. O padrão, liberal em favor do capital e reacionário contra as classes e grupos explorados e oprimidos. A partir da ditadura, as constantes tentativas de refazer o pacto de reformas pontuais no quadro da exploração, da dominação e das opressões do Brasil se fazem a partir de um bloco econômico, político, jurídico, militar, institucional, ideológico e social que é plenamente coeso desde o golpe de 64. Assim sendo, tal aparato aceita e bloqueia reformas progressistas conforme seus interesses imediatos ou de longo prazo. A sociedade brasileira contemporânea, juridicamente, não é uma ordem necessariamente coerente normativamente, mas é suficientemente coesa para a exploração promovida pelas classes capitalistas nacionais e internacionais, ou seja, serve à sociabilidade capitalista,
Seus institutos se orientam a níveis de segurança jurídica suficientes para a reprodução da formação social. Mais sobre isso em Alex Antônio Mascaro, não sei se é alguma coisa do Alisson, Segurança Jurídica e Coisa Conjugada sobre a Cidadania e o Processo pela Quartier Latim. Então, o que a sociologia do direito brasileiro na atualidade encontrará nas formas, nas instituições e nos juristas é o conjunto de alguns dos elementos que permitem a continuidade de uma sociedade capitalista exploratória, dominadora e opressiva. As teses mais avançadas no campo crítico da interpretação sociológica sobre o Brasil, como algumas das proposições da teoria marxista da dependência de Rui Mauro Marini e de Florestan Fernandes, em especial a partir de A Revolução Burguesa no Brasil, quando alcança a compreensão do país com uma autocracia burguesa, são fundamentais para o direcionamento das estruturas e das dinâmicas da reprodução social capitalista e das formas de exploração, domínio, opressão e luta na sociedade brasileira. Tanto a burguesia brasileira tem papel dependente e associado no capital internacional, sendo uma zona de fronteira e choque de sustentação das estratégias e acumulação, quanto, em especial, sua afirmação interna se faz mediante uma amálgama burguês, estatal, militar e jurídico que impede câmbios estruturais reformistas burgueses. Nem a reforma burguesa a gente faz. Mesmo porque, contra a burguesia já dominante em gozo da reprodução social que comanda, não há outra burguesia a se opor. Não existe uma burguesia nacionalista. Deixa eu marcar aqui. A proposta de Florestan Fernandes de ler a atual formação social brasileira como sendo uma autocracia burguesa deve, na verdade, ser complementada com a leitura sobre formas sociais estruturantes do capitalismo, conforme as proposições científicas marxistas. Para quem quiser, o Mascaro tem praticamente um dicionário sobre isso, que é Estado e Forma Política pela Boitempo. Cara, recomendo demais. Inclusive, se alguém quiser me mandar um, tô aceitando. Neste sentido, não há possibilidade de ver por todo o mundo democracias burguesas que não sejam autocracias burguesas. Deixa eu marcar aqui. A se tomar um exemplo dos Estados Unidos da América, no qual a amálgama das classes burguesas, entre classes burguesas, Estado, militares, judiciário e mídia é tamanho a ponto de ser indistinto para muitos aspectos, quais são os efetivos grupos dirigentes da presidência da República, dado que há uma nucleação decisiva dirigindo a regulação social, regime de acumulação e o domínio imperialista no plano interno e internacional, simbolizando no que o vulgo denomina por um deep state, um estado profundo. A autocracia burguesa é a forma necessária de toda a reprodução política e social do capitalismo contemporâneo, definindo então os quadrantes, possibilidades e limites do direito em todas as formas sociais capitalistas. A autocracia burguesa não é uma formação social excepcional no campo econômico, político ou jurídico. É exatamente o modo pelo qual o capitalismo se afirma desde meados do século XX em todos os seus países. Então, o específico da formação social brasileira é o particular amálgama que forja e sustenta a reprodução social autocrática local, sem que ela reste a hipótese de se mirar e se comparar com sociedades capitalistas não autocráticas. A ciência social enseja o entendimento de que a constituição da sociedade e sua reprodução, no Brasil e no mundo, em suas várias estabilidades, se dão estruturalmente no tempo presente para a exploração capitalista e os vários domínios a ele aglutinados. O específico da formação social brasileira está conjugado com as mesmas formas coercitivas de todas as sociedades capitalistas. Disso deriva que a mudança social é, a cada qual das sociabilidades do mundo, o câmbio de suas formações, poderes, dominações e opressões. Ou seja, todo o capitalismo se estrutura a partir de uma autocracia burguesa. Porém, qual é o elemento dominante, que provoca essa dominação e essa opressão vai ser particular. Mas é a todas as sociedades a mudança de suas formas, que atualmente tem por determinação a mercadoria. Por dinâmica, o valor, e por lei última, apenas a acumulação. Acumular é a lei do capital. Ao Brasil e ao mundo, somente a plena transformação da sociabilidade capitalista é sua esperança concreta e possível. E este é o livro do Alisson Mascaro. Caralho. Parça, essas duas últimas partes... elas são surreais de boas e profundas. O cara fez mágica nesse livro, papo. Mano, quinta-feira, vou focar aqui com vocês. O pessoal do YouTube vai ver amanhã, mas não tô nem aí. Quinta-feira, porque a gente marcou à noite. A escrita é fantástica, assim,
embora ele traga muita coisa do direito, porque ele cita muita gente do direito, ele é um livro que ele não é... Assim, a gente leu todo dia muita coisa, então fica pesado. Mas assim, você dividir, você não lê, tipo, em live e tudo, meu, deve ser um bebê, assim, tipo, coisa mais linda. Mas quinta-feira, né, porque assim, a gente marcou à noite, eu não sei se vocês veem, tipo, no TV 247, ele geralmente faz de manhã as lives e tal, né? Aí ele falou, pô, vamos gravar à noite, pá, não sei o que. Eu falei, beleza, professor. Só uma coisa, tem horário pra sair e tal, né? Porque à noite, às vezes, quer dormir, não sei o que. Ele falou, meu, eu sou da noite, então assim, a gente vai até onde der. E, parça, vai ter muita coisa pra discutir aqui. Muita coisa. Porque ele, assim como no livro ele faz, ele vai dialogando teoria, conjuntura, teoria, conjuntura, teoria, conjuntura. E quando ele tá falando assim com a gente, é muito melhor do que no livro, cara. O bagulho vai ser louco. Vai pegar fogo, velho. Caras. Já marquem aí, família. Quinta-feira, 8 horas da noite. Saca? Vamos agitar geral. Vai ser lá no YouTube, tá? Avisando de novo. Vamos agitar geral porque assim eu quero. Nossa, mano, eu tô muito ansioso pra isso. Tô muito ansioso. Puta que pariu, assim, tipo. Cara. Vencemos, família. Mas família, já tá tarde, eu tô cansadinho, tá ligado? Amanhã eu volto 8 horas da noite, sem leitura. Amanhã a gente vai discutir. Não sei, o título da live provavelmente vai ser meio chamativo, tipo IUPT. Vai ser alguma coisa assim. A gente vai discutir aí sobre tudo que tá acontecendo, os ataques, vai ter um pouco de conjuntura, vai ter um pouco de o que é o PT e o que foi o PT, vai ter um pouco de Florestan, vai ter um pouco de Rosa e muita luta pra gente discutir, pode pá? Eu queria deixar uma boa noite. Como tem pouca gente, eu nem vou fazer raid, só vou encerrar a live. Se cuidem, família. Um beijão no coração. Desculpa não ficar aqui pra trocar ideia com vocês, mas eu tô realmente... Eu não sei se vocês estão vendo meu olho. Ele não tá abrindo mais que isso, tipo... Já era, tá? Perdão. Mas assim, eu falei pra vocês, hoje foi bem difícil. Ruli, seja bem-vindo, camarada. Vai ser bom. A live vai ficar salva aqui na Twitch e eu vou postar lá no YouTube. Eu vou mandar o link aqui no chat. Porque a live com a Alisson só vai acontecer lá. Eu não sei se eu vou postar aqui depois. É bem possível, mas não sei, né? Então eu já vou mandar aqui porque lá vai ficar salva com certeza. Cadê? Compartilhar. Copiar link. Cadê? Abrir o chat. Tô mandando o link do YouTube. 3, 2, já foi. Então é isso, família. Queria desejar uma boa noite pra vocês. Durmam na paz de Marx, tá ligado? E até mais. Tamo junto.